Agora nós vamos falar sobre um assunto que estamos sujeitos a desenvolver, os surtos psicóticos. Nós estamos com o psiquiatra Matheus José Abdala Diniz e vamos saber um pouco mais sobre esse problema que na realidade são psicoses, problemas de saúde mesmo. Você pode tirar suas dúvidas aqui. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Mariana, obrigado. Doutor Matheus, prazer em recebê-lo aqui. Vamos começar com a primeira pergunta. O que é um surto psicótico? Então, surto psicótico, ele é caracterizado por delírios, alucinações, e comportamentos alterados devido a esses delírios e alucinações. Os delírios, eles são alterações do julgamento da realidade. A pessoa passa a julgar a realidade de uma maneira diferente. Por exemplo, começa a se sentir perseguido ou se sente um enviado de Deus e a pessoa começa a agir de acordo com isso que ela está julgando, Já as alucinações são alterações do sentido, A pessoa começa a escutar coisas sem estar havendo realmente aquele barulho, começa a sentir cheiro, sensações táteis, gustativas, qualquer coisa que envolva Mas os isso, sentidos. a alucinação também faz parte do surto ou não? Faz parte, O surto psicótico, na verdade, ele é compreendido com delírios e alucinações. E essas alterações do comportamento devido a esses fatos. Esse sentimento, esses pensamentos obsessivos, a pessoa fica obcecada, quer dizer, com um pensamento de perseguição, que as pessoas estão perseguindo ele, isso é um surto também? Isso é um surto. Na verdade, existe assim, quando você fala assim, pensamento obsessivo, a gente não chama isso porque a gente tem outras doenças que engloba isso. Que engloba esse pensamento obsessivo. Quando a gente fala assim de um surto psicótico realmente, quer dizer que a pessoa ela tem certeza daquele julgamento errado que ela está tendo, Então ela tem certeza que alguém está olhando para ela de uma maneira diferente, ela tem certeza que aquela pessoa está armando alguma coisa para matá-la e ela começa a fugir, começa às vezes até tomar atitudes agressivas, na verdade, para se defender desse distúrbio aí que ela está sendo acometida. O que pode desencadear um processo como esse? Isso é um processo? Isso aparece do nada? E como é que vai desencadear essa doença na pessoa? Então, essas doenças, elas têm duas bases. Uma base genética e uma base ambiental. Essa base genética, a gente vê assim, que uma pessoa, quando ela fica doente, se a gente for pesquisar nos ascendentes, geralmente tem outros familiares acometidos pela mesma doença. E outra coisa são os estressores ambientais, A pessoa que vive, numa condição socioeconômica mais difícil, que passa por muitos estressores, isso são facilitadores, do desenvolvimento do surto psicótico. Uhum. A questão genética, ela é mais difícil de ser tratada do que a pessoa que é fruto do ambiente, das pressões, ou é a mesma coisa, tem que ser tratado do mesmo jeito, ou não tem cura, como é isso? Na verdade, assim, para a crise psicótica, na verdade, a gente pode ter uma crise aguda, por exemplo, se ela foi aguda, secundária ao uso de droga, essa crise vai ter cura, Agora, já se ela não tem um fator, assim, desencadeante certo, isso aí a gente chama de uma doença, que não vai ter cura, que vai ter que ter um controle, um tratamento de manutenção. Agora, o tratamento ele é o mesmo para as que desenvolveram, com uso de drogas, se não tem remissão sozinho, e mesmo com a hereditariedade. Todas as pessoas, na verdade, hoje em dia se acredita que desenvolvem esse surto, eles têm uma predisposição genética. Ele pode ter uma predisposição menor ou maior. Como é que é feito esse tratamento? O tratamento ele é feito com medicações chamadas antipsicóticas ou neuroléticos, que são medicações que inibem a liberação de dopamina na fenda sináptica. Porque assim, um neurônio, para passar informação para o outro neurônio, ele transmite essa informação através de moléculas, que são neurotransmissores. A dopamina é um desses neurotransmissores. Então, quando há o excesso dessa dopamina nessa fenda sináptica, ocorrem esses surtos psicóticos. Agora, teve um caso, na semana passada, se eu não me engano, de um rapaz, um homem de 30 e poucos anos, 35 anos, que ele tinha esquizofrenia e ele, num surto, ele acabou matando a mãe dele a machadadas. Agora, só acrescentando, esquizofrenia é psicose também?
É uma doença psicótica. Na verdade, é a doença assim que a gente... Essa não tem cura. Na verdade, quase nenhuma doença psicótica tem cura, elas têm controle. Pois é, aí a pessoa pode realmente chegar à doença, essa doença pode levar uma pessoa a fazer isso, que no caso a mãe, ele vivia com a mãe e com o irmão, a mãe era uma pessoa que ele amava demais, então não teria motivos nenhum, e mesmo se tivesse, né, para tomar uma atitude como essa. A doença em si, ela pode levar a pessoa a fazer criar uma situação dessa e chegar a matar alguém? Pode sim. Na verdade, isso é uma coisa bastante grave, como eu tinha dito anteriormente. A pessoa que está delirando, né, ela tem uma convicção irremovível daquilo que ela diz. Então, se por algum motivo, nesse delírio dela, ela começa a achar que a mãe é uma traidora, que está querendo matá-lo ou envenená-lo, fazer qualquer outro tipo de coisa, a pessoa tem certeza disso. Ele não tem uma simples desconfiança que a mãe está querendo mal. Então, ele pode chegar a cometer um assassinato, né, em decorrência do delírio. Mas aí ele não, uma pessoa como essa, ela está fazendo um tratamento, ou é só se ela não estiver? Por que eu pergunto? Se a pessoa, ela tem essa doença, ela faz o tratamento, ela pode ter uma situação como essa? Ou ela consegue viver de uma forma normal, sem prejudicar ou ameaçar qualquer outro tipo de pessoa? Então, quando o que a gente quer obter com o tratamento é eliminar totalmente esses delírios e alucinações. Então, provavelmente, a pessoa em tratamento, ela não faria isso. O que acontece, a gente tem muitos pacientes, na verdade, né? O sistema de saúde é falho, às vezes as pessoas não entendem essas alterações de comportamento como doença, e essa pessoa é negligenciada. Então, com certeza, com o tratamento, a chance disso acontecer é infinitamente menor. Tá, a questão, o usuário de droga pesada, né? Ele é mais vulnerável a ter surtos psicóticos ou não? Ele é mais vulnerável, né? Porque se a gente falou assim que existe uma predisposição genética e também os fatores ambientais entram aí na origem do surto psicótico, a pessoa que usa droga, ela está aumentando em muito as chances ambientais para desenvolver esse surto psicótico, né? Não só o surto agudo que acontece na maioria das vezes, mas também um processo insidioso, né, que mesmo sem a pessoa estar na vigência do uso de droga, ela pode continuar apresentando esses sintomas psicóticos. O alcoolismo também pode levar a isso? O alcoolismo menos, mas pode levar sim. Em alguns casos pode levar a alguns casos de alucinose alcoólica. Como é que a gente pode identificar a pessoa que está em casa e ela tem um familiar que às vezes tem algumas características, mas ela não sabe o que ela deve fazer? Como as pessoas podem identificar dentro da família uma pessoa que tem esse tipo de problema e aí, portanto, levar para um tratamento? Então, a doença mental ela é uma doença que se caracteriza por alterações do comportamento, né? Se a pessoa ela tinha um determinado padrão de comportamento e começa a alterar esse comportamento de maneira, né, de causar estranheza à família, ele deve passar por uma avaliação psiquiátrica, né? Hoje em dia a gente tem bastante preconceito, mas isso vem mudando ao longo do tempo, mas é fundamental que ela passe por uma avaliação desse profissional para detectar essa doença. Eu acho que é uma consulta, uma prevenção. Como você faz prevenção no odontólogo? A mulher tem mais frequência, faz na sua ginecologista, o homem no seu cardiologista, uma terapia também na área de psicologia e uma consulta ao psiquiatra. Isso não quer dizer que tu é doido, né? Tá tendo algum problema? Faça um acompanhamento, trabalho de prevenção. Isso foi muito importante, César Augusto, o senhor ter dito isso, porque o cérebro é um órgão, né, como os demais órgãos do corpo. Então a gente admite que o coração possa estar doente, que o pulmão possa estar doente, mas quando a gente fala do cérebro, as pessoas têm uma dificuldade de compreender. E outra coisa, é interessante a gente saber também se existe fases na vida de uma pessoa, o adolescente, o cara que já está na terceira idade, não admite, né? Muita gente aí com 60 está achando que tem 18. Tem fases da vida da pessoa que é mais fácil para ele surtar ou não? Tem. Geralmente, né, o primeiro surto psicótico ele ocorre
no final da adolescência, né, início da vida adulta, adulto jovem, né, por volta aí dos 18, 22 anos de idade. Essa é a fase mais crítica. É a fase mais crítica. Depois não tem outra fase que... Não, depois existem, né, mas geralmente, assim, o surto psicótico que acontece mais cedo na vida, ele tende a ter um pior prognóstico, uma doença mais grave. Mas existem, né, esquizofrenias tardias, depois de 60 anos, né, quadros de transtorno bipolar com sintoma psicótico também, que pode acontecer mais tardiamente. O transtorno bipolar, ele não é um problema de surto psicótico, né? A pessoa precisa de um tratamento, aí já não é muito na área da psiquiatria, mais da psicologia. Não, na verdade é uma doença psiquiátrica também, né? Quando, às vezes... Só uma pergunta aqui, até uma brincadeira. Por que essa rivalidade com a psicologia que a psiquiatria tem? Não tem como trabalhar juntos? Na verdade, um complementa o outro? Com certeza, um complementa o outro, sim. Realmente existe essa briga em alguns lugares, mas eu acho que é pura falta de conhecimento, que acho que um profissional depende muito do outro e deve trabalhar com o outro, né? E quem ganha com isso é o paciente. Eu acho que quem fala, né, um psiquiatra que fala mal da psicologia, ou um psicólogo que fala mal da psiquiatria, na verdade está faltando informação. Agora, essa questão do transtorno bipolar, como é que ele funciona e como é que é também o tratamento para ele? Então, o transtorno bipolar é uma doença que ela é caracterizada por alterações de humor, né? A pessoa pode ter um humor deprimido, né, em determinado tempo, né, que ela fica triste, desanimada, né, desesperançosa, com ideias de ruína, ideias negativas, querendo morrer, achando que nada faz sentido. Em outros momentos, né, a pessoa pode estar com esse humor no lado oposto, né? Com humor a gente chama de hipertímico, assim, com pensamento bastante acelerado, com várias ideias, vários projetos, né? Falando demais, às vezes com a libido aumentada, com gasto de dinheiro excessivo, dormindo pouco, com pouca necessidade de sono, ou às vezes muito irritado, uma irritação desmedida, né? Então a pessoa que alterna essas fases, né? E também tendo períodos de normalidade entre essas crises, é caracterizado bipolar, de uma maneira genérica. Olha, doutor Matheus, vamos encerrar. Eu quero encerrar com uma pergunta, talvez não seja tão frequente a automedicação na área de um paciente que está tratando com um psiquiatra. Mas na medicina normal, todo mundo se automedica. Se automedicar alguém que tem problema de surto, de esquizofrenia, é uma loucura, né? Na verdade, assim, as medicações que geralmente as pessoas se automedicam, que são drogas de abuso, geralmente ela causa alguma sensação de prazer, de alívio de ansiedade, né? Essas medicações que a gente está falando para o tratamento da esquizofrenia, eles não têm esse padrão de abuso por não causar essa sensação de bem-estar, né? Então, elas são mais difíceis. Mas, por exemplo, recentemente a Anvisa retirou do mercado medicamentos de emagrecimento que dão muita aceleração, né, uma euforia, que causam os surtos psicóticos. E que pode ser usado para o tratamento psiquiátrico ou não? Na verdade, eles não são muito utilizados na psiquiatria, não. Quer dizer, o senhor estava falando que esses remédios para emagrecer podem desencadear um surto psicótico? Podem desencadear um surto psicótico. E aí muitas pessoas antes disso tomavam esse remédio indiscriminadamente, né? Exatamente. A questão de saúde no Brasil ela ainda é muito livre, mas é uma liberdade que destrói as pessoas, né? Não tem uma vigilância tão grande. Graças a Deus que as coisas estão mudando e nós esperamos que mude mais rapidamente. Muito obrigado pela presença aqui no Sociedade em Questão. Obrigado, eu que agradeço.